Oi gente, tudo bem? Professor Wagner aqui e eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas para finalizar o ano bem, tá? Então vamos lá, estamos entrando agora no final de setembro, começo de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, finalizando o terceiro bimestre, já começando o quarto bimestre. Então olha só, aproveita, organize seus estudos para que não fique nada acumulado do terceiro bimestre. Organiza o que você vai estudar durante a semana, para poder dar conta de tudo, os professores e as professoras conseguirem fechar a nota. Sobrando tempo, aproveita aquelas lições que ficaram atrasadas do primeiro e do segundo bimestre. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe como que vai ser a recuperação ano que vem e a gente não sabe se essa quantidade de notas vermelhas que ficaram aí no primeiro e do segundo bimestre vai ter um peso muito grande na recuperação. Então, para não ficar dependendo tanto assim da sorte, né, vai que pesa, que não pesa, é melhor você fazer para que o professor possa corrigir e a sua nota fique azul, tudo bem? E como a gente já está chegando no quarto bimestre, se organiza também para que lá no comecinho de dezembro, na primeira ou segunda semana de dezembro, você já está tranquilo, tá? Já fez todas as atividades e aí já pode descansar e o resto, um pouquinho que falta do ano, tudo bem? Outra coisa, valendo para meus alunos do oitavo ano C e dos nonos anos, deixar um comentário nesse vídeo, nessa aula aqui, né? Vale como nota. Muitos estão esquecendo e depois não adianta reclamar que ainda está com a nota vermelha. Lembra, 1 ponto, que é a nota de participação, parece pouco, mas é a diferença entre você ficar com uma nota vermelha e ficar com uma nota azul. Tudo bem? Então é só isso, gente, e boa aula para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, nono ano, vamos para a aula de Geografia. A gente vai continuar os nossos estudos sobre urbanização e o desenvolvimento industrial, né? E nas duas primeiras aulas eu acabei falando em cada etapa da industrialização, né? Das etapas das revoluções industriais, como é que se deu a urbanização, né? Qual que era o pensamento urbano que cada industrialização acabava pedindo. Então agora a gente vai finalizar tudo isso com um resumão básico do que foi dito, tá? Não que, então ignora aquelas duas primeiras aulas e se foca só nessa daqui. Não, porque aí você vai estar perdendo muitas informações que eu só disse naquelas aulas lá. Isso daqui é só uma finalização do assunto, tá? Então vamos lá. Nos países de industrialização pioneira, então os que se industrializaram primeiro, o que a gente percebeu então da urbanização deles? Foi um processo longo e foi um processo gradual. Conforme iam surgindo as indústrias nas cidades, as cidades foram se urbanizando, foram crescendo, né? Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, a gente foi percebendo então a implantação da infraestrutura urbana básica. Então, basicamente, os grandes centros urbanos dos países de industrialização pioneira, guarda bem essa informação, tá? Todos eles apresentam para a sua população, de forma geral, infraestrutura urbana básica. Não que eles não tenham problemas, eu vou abordar isso mais aqui para o final, mas é o que a gente percebe, tá? E atualmente o que a gente busca? A gente busca a qualidade de vida, né, nessas cidades, sustentabilidade e uma economia pós-industrial. Então você começa a pensar a cidade para ela funcionar não mais pensando em localização industrial, mas sim pensando em localização das empresas, né? As indústrias elas acabam indo para outros países, outras regiões, e aí a cidade, né, o urbano, ele se transforma. Então, antigas fábricas acabam ganhando novas funções. Pode ser um conjunto de empresas, centros de pesquisa, derrubado totalmente e vira moradia, não sei. Aí depende do planejamento de cada cidade, tudo bem? Então se joga fora aquela ideia de ter indústria na cidade e se pensa numa questão mais sustentável, porque a gente sabe que indústria polui muito mais do que empresa, sede de empresas, tudo bem? E aí, ó, eu trouxe uma tabela aqui para vocês perceberem como é que foi a taxa de urbanização quando a gente compara países desenvolvidos com países subdesenvolvidos, de 1950 até 2015. Tá? O que a gente percebe? De forma geral, nos países desenvolvidos, a taxa de urbanização de 1950 para 2015 ela foi pequena, tá? Ela se urbanizou muito pouco.
tá? E quando a gente pega e compara já com os países subdesenvolvidos, a gente percebe que de 1950 para 2015, a urbanização, a porcentagem de urbanização desses países foi muito maior, muito mais intensa, tudo bem? Então a gente percebe que são países muito mais urbanos do que nos países desenvolvidos de forma geral, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó, que é mais gritante, né? A Turquia, que é um país subdesenvolvido, em 1950, a população dela era só 25% urbana. Em 2015 já passa para 73%. É um pulo muito grande. Agora, quando a gente compara, por exemplo, ali, olha lá o Reino Unido, de 79 para 83, foi uma mudança muito pequena com o passar dos anos aí da sua população urbana. Tudo bem? Aí quando a gente ainda vê, ainda pensando nos países de industrialização pioneira, o que eles fazem hoje? Então eles buscam, né, a ampliação dos espaços públicos de lazer, implantação de projetos de mobilidade urbana, expansão da área urbanizada, recuperação dos rios e córregos, revalorização das antigas áreas industriais, construções que diminuem os gastos energéticos, né, as emissões de efeitos de estufas, e o apoio à produção dos alimentos orgânicos. Muitas dessas ações a gente acaba vendo e trazendo para cá, né? Os países que não foram de industrialização pioneira, né? Eles acabam vendo essas ações que funcionam lá e acabam tentando aplicar o mesmo modelo aqui, tá? Para ver se funciona. Então, uma coisa que a gente tem muito famosa foi como Londres, né? Como o Reino Unido recuperou o rio Tâmisa, né, que era um rio extremamente poluído, e como que eles conseguiram recuperar hoje para ser um rio não tão mais poluído assim, já é um rio muito mais limpo. E aí muito se fala, se o Tâmisa conseguiu, a gente consegue fazer isso também com o rio Tietê. Só que a dinâmica do que está acontecendo na cidade de São Paulo, com o que acontece em Londres, por exemplo, já são dinâmicas completamente diferentes, o que dificulta um pouco esse processo. Não que seja impossível, claro, falta um pouquinho aí de vontade política dos nossos governantes para fazer isso. Mas não é algo impossível não, tá? Bom, continuando, um exemplo aqui de uma cidade de um país desenvolvido, industrialização pioneira, e que hoje já se trabalha muito mais essa questão da sustentabilidade da cidade, é aqui, ó, Vancouver, Canadá. Peguei essa foto aqui, que é uma foto oficial deles de divulgação de turismo, que a gente percebe, né, um planejamento, a gente percebe a utilização ali dos meios naturais, uma grande presença da arborização, né, de áreas verdes dentro da cidade para tentar diminuir um pouco o impacto da emissão de CO2, né, a poluição dos carros, motos, ônibus, tudo bem? Não que seja 100% perfeito ali, né, a gente está vendo muito assim por alto, macro, mas quando a gente vai lá para o micro, a gente encontra problemas, mas eles não são tão impactantes quanto a gente vê aqui, tudo bem? E aí quando a gente passa para os países subdesenvolvidos e industrializados, eu estou falando daqueles países que começaram a se industrializar no começo do século XX, né? E aí eu estou falando assim, 1900, 1910, 1920, 30, começa ali, né? E aí a gente chama de industrialização tardia, porque eles começam a se industrializar quando os países lá de industrialização pioneira já estavam na segunda revolução industrial, já caminhando para a terceira, e aqui estava entrando na primeira, basicamente. Tudo bem? Nesses países, a industrialização ela foi muito rápida, muito acelerada. Tudo bem? E com isso, as cidades elas cresceram também de forma muito rápida, muito acelerada, sem um bom planejamento, tá? O que causou desigualdade social e segregação socioespacial. O que é uma segregação socioespacial? É quando a minha cidade cresce, tá? Mas a infraestrutura urbana e os serviços elas não estão distribuídas de forma igual e com a mesma qualidade para todas as partes da cidade. Então você vai ter áreas que tem toda a infraestrutura urbana básica e serviços funcionando de forma boa, e a gente vai ter áreas dentro da mesma cidade, áreas urbanas dentro da mesma cidade,
em que essa infraestrutura não está chegando, ou ela chega de forma extremamente falha. Chega água encanada, mas não tem um asfalto. Tem água encanada, chega eletricidade, mas o asfalto é de péssima qualidade, mais tem buraco do que não tem, ou segurança, ou iluminação, tudo bem? Isso acaba causando segregação socioespacial, porque a gente começa a ver o perfil da população que mora nesses locais, tá? Então, onde tem uma infraestrutura urbana básica e tem serviços funcionando perfeitamente, a gente vê que é um perfil populacional totalmente diferente daqueles que estão faltando, tudo bem? Ao mesmo tempo, a cidade ela acaba segregando, impedindo o convívio e o encontro das pessoas na cidade. Como assim? Eu tenho uma área que tem um parque dentro da cidade, é um parque ali bem arborizado, com bastante coisas que podem ser feitas ali ao ar livre, tipo, por exemplo, assim, quadras de basquete, de futebol, né? Às vezes tem um lago ali que você pode ter aqueles pedalinhos e tal. Porém, para chegar até lá, não é um caminho fácil. As pessoas que moram naquelas áreas que está faltando infraestrutura básica, muitas vezes elas não têm uma forma de chegar até lá, tudo bem? Ou a forma de chegar até lá é extremamente complicada, que demanda um planejamento maior, né? Tem que pegar um transporte coletivo, que muitas vezes não chega, ou chega com péssima qualidade, ou tem que ter um transporte próprio, né? Um carro, moto, dependendo da família, tem que ser carro, né? Não tem como chegar. Então, o que acontece? Aquele parque que a cidade constrói falando que era para ser para todo mundo, na verdade não é, porque vai ter muita gente que não consegue chegar. E aí, em vez da cidade fazer um parque parecido, ou uma área de lazer parecida nessas áreas de mais difícil acesso, ela não faz. Então aquela galera ela tá impedida, ela tá bloqueada de viver a cidade, tá? É uma forma que a gente vê. É uma segregação também socioespacial, tudo bem? E aqui eu trouxe para vocês terem uma noção, uma foto clássica, tá? Dentro da geografia, que a gente, quando vai falar de problemas urbanos, desigualdade, a gente sempre traz essa foto, que é essa daqui, em que está mostrando ao fundo o bairro do Morumbi, em São Paulo, em que a gente vê ali vários prédios, muita área verde, né? Em que o perfil populacional ali do Morumbi são de pessoas de classe média alta e classe alta. E ao lado do Morumbi, a gente já vê aí a favela de Paraisópolis, que já teve até novela, né? Que a gente vê aqui a diferença das construções e até a diferença da presença das áreas verdes, né? E das áreas de lazer aqui. A gente já não vê mais esse tipo, né? Até o tipo, as cores das construções, né? Enquanto que os prédios a gente vê aqui cores diferentes, pintados, né? Aqui na área mais, né, de Paraisópolis, a gente já percebe, né, um padrão de cor, que é aquela cor do tijolo exposto, sem pintura, cor do telhado e tudo mais. Ok? E nos países subdesenvolvidos não industrializados, o que aconteceu? A população urbana desses países são muito menores do que comparadas de outras, tá? São países em que as indústrias começaram a chegar. Quando eu falo assim, começaram a chegar, 1990, tá, galera? Então, começaram a chegar a partir de 1990 para cá. Então, são países que a taxa de urbanização são pequenas, porém, nas áreas em que tem as indústrias, a urbanização é muito grande, tá? E também descontrolada, desenfreada, sem um bom planejamento, que também gera graves problemas sociais, igual a gente vê nos países de industrialização tardia, tá? Então, neles a gente vai encontrar falta de moradia adequada, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e saneamento básico, sistema de transporte precário, violência urbana, a gente vai encontrar tudo isso, beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês verem um local que passou por esse tipo de industrialização, aqui é a cidade de Lagos, na Nigéria. O que a gente acaba percebendo, na verdade, que em vários países de industrialização tardia, e esses países não industrializados que começaram a se industrializar agora, a urbanização é muito parecida, é descontrolada, sem um bom planejamento, sem o acesso devido,
gerando muitos problemas urbanos, a um nível em que você tentar arrumar esses problemas agora acaba sendo um problema, acaba gerando variáveis muito mais complicadas do que ser feito. Eu tive um professor de geografia, na época que eu fazia cursinho pré-vestibular, que ele falava que a única forma de arrumar São Paulo era derrubar tudo e construir de novo, só que dessa vez planejado. O que ele quer dizer com isso? Que São Paulo e outras cidades no mundo todo, como a gente vê aí nos países, né, de industrialização tardia e que demoraram para se industrializar também agora, sente? É a moto passando, olha que... Enfim, peraí. Né? Esses países, a urbanização ela é tão problemática que para arrumar esses problemas você é capaz de causar outros até esse ser arrumado. Então é algo que tem que ser feito com um planejamento bem pensado mesmo, de forma que a população compre essa ideia. Não é muito que a gente vê, tudo bem? Bom, aí olha só. Nos países eu errei o título aqui, galera. Ignora o título que está aparecendo aqui por fora da tabela, que está errado. Acabei esquecendo de tirar, mas vai ficar agora. Não vou ficar editando isso, não. Os países de... Vamos fazer a comparação. Nossa, o que está acontecendo comigo? Vamos comparar, né, os países os subdesenvolvidos, industrializados e não industrializados. Olha como é que deu a taxa de urbanização de 1950 para 2015. Enquanto que na Argentina, em 1950, a gente já tinha 65% do país urbanizado, em 2015 pulou para 92%, o Quênia, em 1950 era 6% urbanizado e já pulou para 26% em 2015. É um salto muito grande, tá? Para a gente perceber como é que deu essa urbanização aí. Tá? E a gente consegue, olhando aí na tabela, que de forma geral, o pulo que todos eles deram. Beleza? Obviamente isso faz surgir problema e é por isso que eu trouxe aqui um mapa para vocês terem uma noção da quantidade da população urbana que vive em favelas. Pensando na população urbana no mundo todo. O que a gente percebe? As áreas cinzas, a gente não tem os dados oficiais, tá? Mas a gente já consegue perceber que a maioria deles são países de industrialização pioneira, tá? E que a maior concentração de favela a gente vê principalmente nos países de industrialização tardia, que se industrializaram depois. Aí eu vou voltar lá, vamos voltar lá no começão. É muito fácil, é muito tranquilo um país de industrialização pioneira querer ditar as regras, querer falar o que as cidades precisam fazer para ser sustentáveis, quando a exploração de recursos dela vem justamente desses países mais pobres, tudo bem? Então ela não está fazendo uma exploração do seu próprio território. O território dela ela já explorou, agora ela só está recuperando, tudo bem? Enquanto que a exploração mais agressiva, economicamente, de mão de obra, de todo o sistema econômico, ainda está acontecendo nesses países que a gente vê aqui, que coincidentemente são os países que têm o maior número de população vivendo em favelas. Então é muito fácil, é muito tranquilo a gente ver notícias de uma cidadezinha lá do interior da França que criou todo um sistema de irrigação, de horta orgânica, funcionando perfeitamente lá, e achar que vai funcionar perfeitamente aqui, quando a gente vê que a dinâmica é totalmente diferente, porque a exploração da grande riqueza mesmo lá já acontece principalmente nos países africanos, tá? Então é muito fácil, né? Você quer ditar como os outros têm que crescer quando a sua riqueza está vindo de outro lugar. Tudo bem? Então é isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido mais a questão da urbanização. Pesquisem mais. Urbanização é um tema bem legal dentro da geografia, que a gente vê principalmente aqui no nosso dia a dia. E basicamente é isso, pessoal. Se cuida e eu vejo vocês na próxima aula de geografia. Tchau, tchau.